E aí, aqui é o Node, imagine só. Em meio à Segunda Guerra Mundial, o exército japonês transportou diversos prisioneiros de guerra para o seu território nacional, colocando em um regime de trabalho sem fim. Estes transportes foram denominados como navios infernais, e graças às suas condições deploráveis e malignas, mais de 30 mil japoneses e prisioneiros perderam suas vidas durante as navegações. Durante uma das viagens, no navio conhecido como Arisan Maru em 1944, os viajantes seguiam com suas atividades normalmente, e em uma das celas uma dupla de soldados está libertando Saito, um de seus prisioneiros. Logo depois, os membros da embarcação levam um rapaz até o lado de fora, e ele fica impressionado por finalmente poder enxergar o oceano, após tanto tempo trancafiado no interior do navio. Antes que pudesse continuar apreciando a paisagem, o prisioneiro é puxado até a sala do comandante, e o homem afirma que já que os pecados de seu inimigo são imperdoáveis, ele receberá uma punição final. Entretanto, o líder militar explica que irá utilizá-lo como exemplo em frente a milhares de pessoas, pois será eliminado no território deles. Por fim, o comandante conta que enquanto não concluírem sua viagem, todos os homens capturados serão tratados como bem entenderem, e nesse momento um dos guardas surge com Bronson, um prisioneiro que já tentou fugir diversas vezes. Após isso, os soldados começam a martelar novas algemas nos tornozelos da dupla, e repentinamente o navio é atingido por dezenas de ataques aéreos inimigos. Em meio ao pânico, Bronson e Saito reagem e começam a combater os soldados ao seu redor, utilizando diversos ataques corpo a corpo para empurrá-los e desarmá-los. Com todos os seus companheiros derrotados, o comandante mira sua arma na direção da dupla, porém antes que fossem atingidos, eles correm até o lado de fora, ao mesmo tempo em que a sala é totalmente destruída por um dos mísseis, eliminando o capitão. Horas depois, os fugitivos chegam até terra firme, indo parar na praia de uma ilha deserta. Após notar que Bronson continua desacordado, Saito se arrasta até o corpo de um dos guardas, conseguindo pegar sua arma. Entretanto, antes que pudesse atirar, o rapaz acaba acordando Bronson, que consegue derrubá-lo e parte para apertar seu pescoço com suas próprias mãos. Rapidamente, Saito utiliza uma concha para golpear a cabeça do soldado, que cai no chão atordoado, e após levar alguns golpes, ele desequilibra seu oponente puxando a corrente de seus pés. Com ambos de pé, os fugitivos trocam diversos golpes em sequência, e ficam tão distraídos em seu combate, que nem sequer percebem que estão observados por uma criatura, que se esconde atrás de uma das pedras. Assim que consegue derrubar seu oponente, Bronson realiza uma investida contra ele, fazendo com que ambos cheguem até a água. O problema é que os ferimentos de suas pernas acabam atraindo a criatura, que sente o cheiro de seu sangue. Graças a isso, antes que pudesse eliminar seu adversário, Bronson é abocanhado pela criatura e começa a lutar desesperadamente tentando se libertar. Aproveitando sua chance, Saito rende o soldado com sua arma, porém assim que nota a criatura prestes a atacá-lo, ele realiza um disparo certeiro, fazendo com que ela se afaste. Agora que conseguiu controlar a situação, o rapaz ordena que Bronson caminhe em direção à praia, e alguns metros à frente, o homem cai no chão já sem energia devido aos ferimentos. Confuso, o soldado pergunta o que era aquela coisa que o atacou, porém Saito não responde e começa a olhar ao redor, se sentindo desolado por estarem naquela situação. Cansado de passar por todo aquele sofrimento, o rapaz se prepara para dar um fim em tudo, mas é impedido por Bronson e o homem afirma que precisarão trabalhar juntos se quiserem escapar daquele lugar. Sendo assim, a dupla parte para averiguar os caixotes naufragados pela praia e durante a busca, o soldado se depara com o corpo de um de seus companheiros. Ao se lembrar de que aquele era um dos membros mais jovens dentre seus aliados, Bronson se irrita e agarra Saito, afirmando que o povo de seu inimigo não passa de um bando de lunáticos maldosos. Apesar disso, o soldado tenta conter sua raiva e ao anoitecer, os sobreviventes começam a preparar alguns caranguejos que capturaram durante o dia e se sentam para descansar um pouco. Após confeccionar uma lápide para seu falecido companheiro, Bronson tenta calçar os coturnos de um dos soldados, porém a corrente o impede e Saito oferece sapatos mais baixos para ele. Entretanto, o homem se recusa a aceitar e logo depois eles se preparam para comer os caranguejos assados. O problema é que Bronson não sabe abrir o corpo do animal corretamente, e percebendo a dificuldade de seu companheiro, Saito entrega seu caranguejo já aberto para ele.
Durante o jantar, os homens conseguem finalmente se apresentar um para o outro, porém como nenhum deles sabem conversar em um mesmo idioma, eles não conseguem se comunicar. Agora que se alimentaram, os sobreviventes se unem para que possam se libertar das correntes em seus tornozelos, utilizando uma das ferramentas que encontraram para destruí-las. Animados, eles comemoram sua liberdade, porém nesse momento a dupla nota que algo parece estar andando ao redor dos arbustos. Percebendo que podem estar em perigo, eles pegam suas armas e se aproximam para averiguar o que está acontecendo, e descobrem que 2 soldados japoneses chegaram na ilha acompanhados de um prisioneiro. Tentando arranjar uma forma de lidar com os inimigos, Saito sinaliza para que Bronson retorne até o acampamento e entrega seu facão, pedindo para que o homem confie nele. O fugitivo então corre para se esconder, e nesse momento os soldados sentem o cheiro da comida preparada pelos sobreviventes e caminham até o local. Assim que chegam na origem do cheiro, os homens se deparam com Saito, que estava fingindo estar dormindo no chão. Acreditando que o sobrevivente não passa de mais um membro do exército japonês, os soldados decidem se juntar a ele no acampamento e começam a conversar com Saito tranquilamente. Nesse momento, Bronson nota que o grupo está sendo observado por uma criatura sinistra que está escondida próxima dele, e apesar de estar assustado, ele decide permanecer imóvel, fazendo com que o monstro se afaste dele. Ao mesmo tempo, um dos soldados nota que o acampamento está repleto de pertences de outras pessoas e se dá conta de que Saito pode estar mentindo para eles. Os soldados então decidem cercar o fugitivo e começam a perguntar onde está seu companheiro de equipe. Entretanto, Saito tenta enganá-los, dizendo que o homem se perdeu no mar antes que pudesse chegar até a ilha, e utiliza o túmulo feito por Bronson para reforçar sua história. Apesar disso, os soldados não acreditam em nada daquilo e começam a repreendê-lo por ter traído seu país. Repentinamente, todos escutam um alto rugido à distância, e ao ouvir os gritos da criatura, o prisioneiro começa a rezar apavorado. Preocupado, o soldado ordena que seu parceiro vá checar o que é aquilo, e ele parte para averiguar o perímetro, enquanto o homem permanece no acampamento para manter Saito rendido. Enquanto observava o jovem combatente, Bronson acaba fazendo barulho no meio da mata, chamando a atenção do rapaz, que começa a olhar em sua direção. Porém, antes que pudesse encontrá-lo, o soldado escuta mais um barulho vindo da criatura e decide continuar sua investigação, permitindo que o fugitivo se aproxime do acampamento. Ao se aproximar dos inimigos, Bronson se prepara para eliminar o combatente, e nesse momento o jovem combatente é surpreendido por uma criatura que remove seu braço com um único golpe, fazendo com que ele grite em desespero. Aproveitando a distração, o fugitivo atinge o pescoço do soldado com sua faca, e após recuperar sua arma, ele corre de volta para os arbustos, juntamente de Saito. Ao mesmo tempo, a criatura utiliza sua super força para remover a cabeça do soldado, e enquanto assiste o corpo caindo no chão, ela arremessa a cabeça na direção do grupo. Logo em seguida, o monstro caminha até o acampamento, e ao se deparar com o militar caído no chão, ele remove seu coração. Em pânico, o prisioneiro foge por sua vida, mas acaba sendo facilmente alcançado pelo monstro, que realiza um poderoso salto em sua direção, destruindo sua cabeça. Percebendo que estarão em perigo caso continuem ali, os sobreviventes começam a correr e são rapidamente detectados pela criatura. Durante a fuga, Bronson acaba se separando de Saito e, graças ao pânico, ele cai no chão. Antes que fosse atacado pela criatura, o homem dispara na direção dela, mas não consegue acertar e tem seu pescoço agarrado. Furioso, o monstrengo se prepara para eliminar seu alvo, porém nesse momento Saito o golpeia com uma espada, permitindo que a dupla tome distância da ameaça mais uma vez. Entretanto, a fuga dos sobreviventes dura pouco, e repentinamente os homens acabam caindo de uma ladeira, fazendo com que eles rolem dezenas de metros pela montanha. Pela manhã, Saito acorda com uma faca presa em seu ombro, e apesar da enorme dor, ele se esforça para remover a lâmina de seu corpo. Ao mesmo tempo, Bronson retorna à consciência em cima de um tronco de árvore e se dá conta de que está logo acima de um rio que segue até uma grande cachoeira. Graças ao desespero, o homem cai na rocha logo abaixo e tenta se segurar desesperadamente, mas acaba caindo no rio. Enquanto procurava por seu companheiro, Saito encontra algo na margem do rio e fica surpreso ao notar que uma das katanas dos soldados continua intacta após todo o confronto. Com isso, os sobreviventes partem pela floresta
procurando um ao outro e tentam ignorar as dores de seus ferimentos para que possam continuar sua busca. Durante sua caminhada, Bronson acaba tropeçando em uma pedra e, devido à dor do impacto, ele solta um grito de dor. Graças ao barulho que é ecoado por centenas de metros, a criatura consegue notar a presença dos sobreviventes e Saito tenta permanecer alerta para que não seja surpreendido. Apesar disso, os fugitivos continuam sua exploração pela ilha deserta, caminhando pela floresta em busca de seus companheiros e de suprimentos. Após percorrer uma grande distância nas águas rasas do rio, Bronson decide parar na margem e se deita para descansar um pouco, já que seu corpo está no limite. Nesse momento, o homem escuta barulhos de algo se aproximando e, ao olhar ao redor, ele se depara com um enorme crocodilo que permanece ao seu lado o observando. Assustado, o sobrevivente tenta ficar imóvel para não alertar o predador, e após alguns segundos o animal vai embora, deixando o homem em paz. Sem perder tempo, Bronson corre para longe do local, e ao chegar até um campo aberto, ele se depara com a criatura que os perseguiu mais cedo. Tentando não ser avistado, o homem se agacha na grama alta e percebe que o monstro parece estar utilizando o musgo para cuidar de seus ferimentos. Enquanto observava a criatura, Bronson acaba quebrando um graveto no chão, fazendo com que ele alerte o bicho sobre sua presença. Irritado, o monstro observa a área ao seu redor à procura do invasor, porém nesse momento ele acaba sendo surpreendido por uma criatura do rio que o puxa para dentro da água. Observando a situação, Bronson nota que o ataque surpresa foi realizado pelo crocodilo que havia encontrado mais cedo, porém o que ele não imaginava era que o monstro nem sequer foi ferido, e após retornar para a superfície, ele divide o corpo do crocodilo ao meio. Em choque com o nível de força da criatura, o sobrevivente decide se afastar, e do outro lado da floresta, enquanto caminhava pelas margens do rio, Saito encontra um pedaço de um equipamento salva-vidas, que parece ter sido deixado por um dos soldados. Nesse momento, o sobrevivente escuta os gritos da criatura e, assustado, ele decide correr para longe dali. Minutos depois, Saito encontra um traje militar pendurado em uma árvore na área densa da floresta, porém assim que se aproxima, ele se dá conta de que aquele é na verdade o corpo de um soldado e leva um grande susto. Graças a isso, o sobrevivente acaba caindo em uma armadilha, fazendo com que ele fique preso em um buraco no chão, e ao olhar para o lado ele se depara com o corpo de uma daquelas criaturas que avistou mais cedo. Percebendo que o monstro não está mais vivo e já está ali por algum tempo, o homem consegue se acalmar e ao sair do buraco ele decide investigar o corpo do soldado. Após encontrar uma fotografia da possível esposa do falecido, Saito devolve o objeto para o bolso do traje, e logo em seguida ele enxerga uma arma na mão do soldado, e se dá conta de que aquele homem foi quem conseguiu eliminar a criatura. Saito então decide levar a arma do combatente, e parte para procurar por Bronson, indo parar no meio de um grande lago, que possui destroços do que parecia ser um avião. Em busca de alguns suprimentos, o fugitivo nada cautelosamente até os destroços, e começa a investigar os arredores, permitindo que ele enxergue algo próximo dali. Ao anoitecer, Bronson continua caminhando pela floresta, e ao se deparar com uma asa de aeronave caída no chão, ele corre pelo local procurando pelo restante da aeronave. Graças a isso, o homem consegue chegar até o avião em poucos segundos, e para que possa se defender, ele decide confeccionar uma lança artesanal, composta de um grande galho junto de uma pedra afiada. Após se preparar, Bronson caminha até a aeronave com sua lança, e ao investigar a cabine do piloto, ele encontra um caixote com alguns pertences do soldado, como um sinalizador. Logo em seguida, o sobrevivente nota que o avião parece ter um machado de emergência escondido na lateral do banco, e tenta se esticar para alcançá-lo, mas acaba escorregando, impedindo que ele agarre o objeto. Antes que pudesse tentar novamente, Bronson enxerga um armamento posicionado ao lado da aeronave, e ao analisá-lo ele percebe que aquele é na verdade um míssil de bombardeio. Percebendo que precisa descansar um pouco antes de continuar explorando, o homem se senta em cima da asa, e enquanto descansa ele é surpreendido por Saito. Após notar que seu amigo está bem, o fugitivo pega o isqueiro de suas mãos e pede que ele o siga. Apesar de estar confuso, Bronson segue os pedidos de seu amigo e após entrarem em uma caverna ao lado da cachoeira, eles seguem pelo local utilizando o isqueiro como fonte de iluminação. Assim que chegam até o centro da caverna, a dupla se depara com uma espécie de teia espalhada pelas paredes, com um grande ovo bem no centro. Ao se aproximar, Bronson se prepara para destruir o filhote antes que ele possa nascer,
porém Saito o impede, tentando demonstrar que não deveriam fazer isso. Irritado, o soldado insiste em seu plano e afirma que não podem permitir que aquela criatura continue viva. Além disso, o homem explica que na situação atual não há margem para piedade e não pretende permitir que aqueles monstros continuem se reproduzindo pela ilha. Nesse momento, Bronson tem uma ideia de como lidar com aquele ovo e pede que Saito o siga. Do outro lado da floresta, a criatura encontra o buraco com o corpo do outro indivíduo de sua mesma espécie, e ao analisar o local, ela se dá conta de que o responsável por aquilo foi o soldado preso na árvore. Ao mesmo tempo, a criatura da ilha percebe que o combatente parecia estar segurando algum objeto que foi removido de suas mãos. De volta ao lago, Bronson revela o míssil que estava escondido nos destroços da aeronave e pede que Saito o ajude a levar o projétil até o interior da caverna. Com muito esforço, a dupla consegue carregar o objeto até o ninho da criatura e, ao encontrar um fusível de ativação, Bronson tenta utilizar sua pistola sinalizadora para removê-lo, mas sem sucesso. Após perceber que não conseguirá mover o fusível daquela maneira, o sobrevivente se lembra do machado de emergência que encontrou no avião e afirma que podem utilizar a ferramenta para golpear o míssil e explodir a caverna. O problema é que, para que possam fazer isso, um deles terá que permanecer ali e provavelmente será atingido pela explosão. Ao ouvir isso, Saito afirma que sua vida o levou até aquele local por um motivo, dando a entender que ele está pronto para se sacrificar por seu companheiro caso seja necessário. A dupla então vai até o lado de fora e, após realizar um disparo com o sinalizador, Bronson entrega sua lança para seu amigo, permitindo que o homem lhe dê cobertura enquanto ele tenta pegar o machado de emergência. Em poucos segundos, Saito se depara com a criatura logo à sua frente e decide segurar suas duas armas corpo a corpo para combatê-lo. Em fúria, a criatura parte para cima do sobrevivente, que desfere diversos golpes com suas lâminas, porém ele é rapidamente desarmado e esquiva para se afastar de seu inimigo. Logo em seguida, Saito ataca a criatura com vários chutes, a empurrando contra a aeronave e permitindo que Bronson a atinja com diversos golpes de machado. Com todos aqueles ataques, o monstro toma alguns metros de distância e o homem se reúne com seu parceiro para que possam intimidar o inimigo. Nesse momento, os sobreviventes percebem que o sinalizador já apagou e, assim que olham de volta para a criatura, eles notam que ela parece ter ido embora. Aproveitando sua chance, a dupla segue até o míssil e Bronson tenta utilizar o machado para acionar o fusível, enquanto Saito protege a entrada com sua katana. O que eles não imaginavam era que a criatura estava se escondendo logo atrás deles, e antes que pudesse se proteger, Bronson acaba tendo seu corpo atingido pelo braço da criatura. Furioso, Saito desfere um poderoso corte e atravessa o corpo do monstro. Entretanto, antes que pudesse realizar mais um ataque, o homem é arremessado para longe, fazendo com que ele não possa fazer nada, a não ser assistir seu companheiro tendo seu corpo atingido mais uma vez. Bronson então começa a gritar e, em fúria, Saito pega sua arma, acertando um disparo certeiro bem no olho da criatura, que interrompe o ataque. Logo em seguida, o sobrevivente tenta atingir a criatura com mais um disparo, porém acaba errando e decide colocar um fim em tudo aquilo. Após se concentrar, Saito dispara bem no centro do ovo, que é completamente destruído, fazendo com que o filhote caia no chão, colidindo com diversas pedras ao redor. Graças a isso, a criatura caminha até seu filhote para checar se ele ainda está vivo, permitindo que o homem corra até Bronson, que afirma que ele precisa ir embora. Sem perder tempo, o soldado entrega seu colar para o amigo e grita para que ele saia da caverna imediatamente. Apesar de não querer fazer isso, Saito percebe que não terá como salvar o parceiro, e após recuperar sua katana, ele parte em direção à saída. Querendo se vingar por tudo que o fez passar, Bronson utiliza o machado para golpear o fusível do míssil, fazendo com que ele seja finalmente acionado. O homem então encara a criatura enquanto ambos são consumidos pelas chamas da explosão, e Saito fica em choque por presenciar a perda de seu corajoso amigo. O sobrevivente então começa a caminhar de volta para a praia, porém ao olhar para trás ele percebe que o monstro continua vivo. Após uma perseguição aterrorizante pela floresta densa, Saito consegue chegar até a costa e, percebendo que não terá como escapar daquele lugar, ele decide permanecer ali e lutar contra seu inimigo. Assim que chega na praia, a criatura enxerga seu alvo ajoelhado na areia e corre para surpreendê-lo, porém o que ela não sabia era que aquilo era apenas um corpo de um dos soldados, que foi posicionado
posicionado como uma distração. Nesse momento, Saito surge debaixo do solo e desfere um poderoso ataque na criatura, que consegue acertá-lo com suas garras ao mesmo tempo. Agora que estão frente a frente, o homem desafia o monstro para um combate direto, e após realizar uma investida na direção de seu adversário, Saito acerta um grande corte em seu corpo. Logo em seguida, o sobrevivente acerta a barriga da criatura com sua katana, fazendo com que o monstro da ilha seja finalmente derrotado. Agora que seu inimigo está incapacitado, Saito caminha na direção dele, porém por mais que queira eliminá-lo de uma vez por todas, ele decide não fazer isso e poupa a vida da criatura. Após isso, o sobrevivente pega a pistola sinalizadora de sua mochila e ao se virar ele nota que o monstro já não está mais lá, pois correu em direção à mata para se esconder. Saito então caminha até a praia e tenta realizar um disparo do sinalizador, porém nesse momento ele descobre que a arma já não possui mais nenhuma munição. Decepcionado por sua vida ter acabado dessa maneira, o homem cai no chão já sem forças, e antes de partir ele observa o colar de seu amigo uma última vez, ficando inconsciente logo em seguida. Um ano depois, ao amanhecer, um enorme navio da USS encontra Saito na praia, e após resgatá-lo e tratar seus ferimentos, eles começam a interrogá-lo sobre a embarcação japonesa que foi naufragada. Além disso, os oficiais perguntam sobre a identidade do soldado Bronson e questionam o motivo do sobrevivente ter sido feito prisioneiro por seu próprio país. Saito explica que foi o responsável por eliminar o seu superior, pois não aguentava mais ver diversos colegas sendo eliminados sem nenhum motivo. Os oficiais então perguntam sobre Bronson e o homem fica paralisado enquanto se lembra de todas as coisas que passou ao lado de seu parceiro de equipe, e observando a ilha pela janela, ele afirma que Bronson era seu melhor amigo. Sendo assim, o navio da USS parte em direção ao horizonte, abandonando a ilha deserta e sendo observados pela criatura, que aguarda até que suas próximas vítimas venham visitá-lo em seu território. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!